Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do sétimo ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galera, então vamos continuar aqui, né, a nossa aulinha. Por que eu estou falando continuar? Porque, como vocês podem ver, a gente já está aqui no tema 4 da nossa aula, né? Então a gente já passou aí por 3 outros temas, tá certo? Se você não assistiu essas outras aulas, eu vou deixar um card aqui com a nossa playlist, tá bom? Você vai lá e assiste as aulas anteriores, ok? Então vamos dar prosseguimento aqui nos nossos conteúdos. Vamos falar agora sobre rede de transportes e de comunicações, né? Rede de transporte e de comunicação no Brasil. Obviamente, estamos falando sempre aqui do Brasil, tá certo? As redes de transporte, para a gente poder entender primeiro, né, sobre o que é uma rede de transporte, vamos explicar aqui, ó. As redes de transporte, elas vão ser ali as nossas hidrovias, ferrovias e rodovias, tá bom? Então, rodovias, ferrovias, hidrovias vão ser aí, vão formar a nossa rede de transporte. De que forma que elas vão formar a nossa rede de transporte? Vai funcionar da seguinte forma: você tem, sei lá, um território aqui, e dentro desse território você tem aí alguns pontos, tá certo? E você precisa integrar esses pontos. Como é que você vai fazer isso? Você vai criar ali uma rodovia, vai criar uma ferrovia, vai criar uma hidrovia, né? Vai criar aqui outra rodovia, e assim você vai interligando as regiões, né? Ligando aí os pontos e vai formando uma rede, uma teia ali que vai deixar tudo conectado, tá bom? Então essa conexão aí de todos os pontos é que a gente vai chamar de rede, tá bom? Você tem aqui o território todo integrado, formando aí a espécie de uma rede, tá certo? Então, continuando, as redes de transporte, elas vão integrar então as nossas rodovias, ferrovias e hidrovias. Lembrando ainda que vão fazer parte aí dessas redes os nossos aeroportos, tá certo? Que a gente também pode se deslocar por via aérea. Já nas nossas redes de comunicação, podemos incluir aí como peças fundamentais os sistemas de telefonia, de internet e fibra ótica, ou seja, tudo aquilo que vai ser utilizado para conectar você ao restante do planeta, para você poder se comunicar, né, para você receber as suas informações, poder enviar as suas informações também, tá certo? Então tudo isso aí vai ser utilizado e considerado como sistemas, como rede de comunicação, tá? Então esses sistemas de telefonia, de internet, de fibra ótica, tudo vai estar aí conectado, fazendo parte da nossa rede de comunicação. Continuando aqui, vamos ver o que temos mais para cá. Acho que aqui não tem mais nada assim tão significativo. Vamos aqui para a próxima página. Então chegamos aqui para falar de rede de transporte e de comunicação na atualidade aqui no nosso território. Aqui no Brasil a gente tem ainda um problema com a questão da rede de transporte, tá certo? A gente tem aí algumas regiões do Brasil que elas são quase que isoladas. A gente tem principalmente ali na região norte do país grandes espaços que precisam ser integrados aí, que faltam ali rodovias, faltam ferrovias, hidrovias. Então a gente tem aqui, ó, principalmente nessa região aqui, uma área
que precisa ser integrada. Olha só os espaços em branco que a gente tem ali, significa que praticamente não tem sistemas de transporte, tá certo? Então a gente tem ali toda uma região para integrar. Já mais aqui para o sudeste e para o sul, a gente tem aqui as maiores concentrações do nosso sistema de transporte, tá bom? Então temos ali uma grande concentração de rodovias, de ferrovias, tá certo? Aqui na região norte a gente pode começar a ver que temos poucas rodovias, e as poucas que temos ainda tem algumas que estão sem pavimentação. Como vocês podem acompanhar aqui, essa aqui que está pontilhada, essa outra aqui também, essa aqui também. Então temos várias rodoviazinhas aí que estão precisando ser pavimentadas. O que significa ser pavimentada? Elas estão precisando ser asfaltadas. Aí são rodovias de terra, né? Não tem asfalto nessa região aí. Ok? Então vamos para a nossa próxima página aqui, veremos o que mais nós temos. Bom, na próxima página aqui a gente vai encontrar um pouquinho dos desafios para as redes de transporte. Como a gente falou lá na página anterior, olha que bonitinho que nós temos aqui, uma rodovia brasileira e está toda esburacada. Essa já teve asfalto em algum momento, agora o asfalto praticamente já foi embora e a gente tem aqui um monte de buraco aí na rodovia, tá certo? E esses aí são os desafios que a gente vai encontrar para a nossa rede de transporte, né? A gente ainda tem as nossas rodovias, que são a nossa principal fonte aí de deslocamento, tanto de mercadoria quanto de pessoas, e elas não estão muito bem tratadas. É óbvio que nos últimos anos a gente vem dando uma melhorada no quadro, mas a situação ainda está bem ruim, tá certo? E aqui a gente tem um gráfico aí mostrando para a gente as principais formas que a gente tem para utilizar aqui como transporte de carga no Brasil. Quais são os transportes mais utilizados? Como eu falei agora há pouco, transporte rodoviário, ele representa aí mais da metade de todo o transporte de cargas no Brasil, tá bom? Então os caminhões aí vão estar com essa porcentagem de 61%. Por isso que se os caminhoneiros pararem, o Brasil acaba parando também. É mais da metade dos produtos aí são transportados por caminhões, tá certo? Temos aqui ainda transporte ferroviário, que representa 20%, o que é um percentual extremamente pequeno devido ao tamanho do nosso país, tá certo? O Brasil, por ser um país tão grande, ele deveria ter uma malha férrea muito maior, até porque o transporte ferroviário, depois de construído, ele é muito mais barato, tá? Você pode transportar uma quantidade de produtos muito maior por um preço muito menor. Então é um transporte que é relativamente barato depois de pronto. Outro transporte que é muito barato é o aquaviário. Então o transporte aquaviário ou hidroviário, ele também é muito importante, ele também é barato e ele também é pouco explorado aqui no nosso território. Principalmente lá na região norte, onde a gente já tinha falado ali anteriormente, né, ele poderia ser mais explorado. Tanto lá na região norte do nosso país, quanto também ali na região onde o Rio São Francisco é navegável, né? São pontos aí extremamente importantes, onde a gente poderia ter o transporte hidroviário atuando com maior intensidade. Temos ainda o transporte dutoviário. O que é o transporte dutoviário? É o transporte realizado através de dutos, de tubulações. Então aqui a gente vai considerar oleodutos e gasodutos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui no Brasil o gasoduto Brasil-Bolívia, né, que ele traz gás natural lá da Bolívia até aqui o nosso território brasileiro.
tá bom? E esse tipo de transporte aí representa apenas 4,2% da nossa carga aqui de transporte. E por fim temos o transporte aéreo, que é muito pouco utilizado aqui para o transporte de carga, principalmente por ser um transporte extremamente caro, tá bom? Então só vale a pena transportar aí por via aérea produtos que sejam de extrema necessidade em um curto período de tempo e que também tenham um valor agregado muito alto para poder compensar aí o valor do transporte, tá certo? Próxima página aqui, vamos à desigualdade no acesso aos meios de comunicação. Embora aí nos últimos anos a gente tenha aumentado a oferta na participação aí da população na internet, por exemplo, e em outras áreas também, como acesso à televisão, o rádio, tá bom? Telefone, internet, enfim. A gente vem aumentando bastante, né, a oferta desses serviços, porém ainda temos regiões que têm uma dificuldade muito grande para ter esse acesso. Por exemplo, as regiões Norte e Nordeste, como vocês podem ver aqui no gráfico, tá bom? Pessoas de 10 anos ou mais que utilizam a internet. A gente tem aqui, ó, menos da metade da população do Norte e Nordeste com acesso à internet. Olha lá, menos de 50%. Tá? Já nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ficamos aí acima de 60%. Lembrando que aqui são dados do ano de 2015. Isso aqui já está um pouco maior, já tem ampliado um pouco aqui, tanto no Norte quanto no Nordeste, e também as outras regiões ampliaram também aqui a sua participação, tá certo? E os meios de comunicação e tecnologia, como a gente acabou de falar, eles estão ficando mais acessíveis, principalmente aí os nossos smartphones, né, que são utilizados para acesso à internet, a internet móvel, né? Você está ali em qualquer lugar e você vai acessar a sua internet usando um smartphone. Além disso, a gente também tem passado a utilizar a internet de outras maneiras, como por exemplo, eu aqui na minha casa gravando esta videoaula para vocês assistirem aí na casa de vocês. Então a gente tem aqui a ampliação dos serviços de internet, né, com a utilização em diversas formas, né? Temos aí diversas formas diferentes de poder aproveitar as funcionalidades da internet. E esse acesso só é possível graças ao aumento aí da participação das pessoas que podem comprar esses aparelhos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, no ano de 2018, a gente tinha aí 235,7 milhões de linhas telefônicas móveis, ou seja, de aparelhos celulares funcionando. Então, 235,7 milhões. Sabe qual era a população brasileira? 209 milhões. É isso mesmo, a gente tinha mais aparelho de celular do que pessoas. E aqui no nosso Distrito Federal, a gente tem aí uma concentração ainda maior. Como vocês podem observar aqui no nosso gráfico, tá? Aqui na nossa legenda, o Distrito Federal está aqui, ó, em destaque em roxo, porque é onde temos a maior concentração de linhas telefônicas por pessoa. A gente tem aqui praticamente 2 telefones para cada ser humano, tá certo? Então aí uma grande concentração de aparelhos nessas regiões. Olha só, vamos descer aqui para a gente poder conferir. Domicílios com serviço de telefonia móvel, a gente tem praticamente 100% dos domicílios com telefonia móvel. Então praticamente todas as pessoas do Distrito Federal têm um telefone móvel, tá certo?
Vamos à nossa próxima página. Temos aqui então uma representação para a gente poder entender como é que vai funcionar essa questão aí do sistema de transporte. A gente tem ali, ó, a cadeia produtiva do tomate. Então a gente tem ali um contrato agroindustrial, né? Tem um acordo ali do produtor com os distribuidores, com os representantes da indústria, e aí o cara vai produzir aqui, ó, o tomatinho dele, e esse tomate vai ser transportado. Começou aqui o nosso sistema de transporte. Como as nossas rodovias elas estão meio ali esburacadas, né, não estão tão conservadas, a gente começa a perder parte da produção aqui pelo meio do caminho, né? Só para a gente ter uma noção aqui, ó, cerca de 30% do tomate produzido é perdido. Tá? Nem tudo é por conta das rodovias, mas elas ajudam e muito. E aí o tomate chega ali num primeiro processamento, tá? Ele vai sofrer ali uma pequena transformação. Depois ele vai para um segundo processamento, onde ele vai ser transformado em molho de tomate, em ketchup ou em qualquer outro produto, né? Depois ele vai ter um apoio logístico e ele vai sair dessa agroindústria e ele vai ser transportado aí para diversos mercados ou centros de distribuição que depois vão mandar ele para os mercados. Até aí eles vão chegar na mesa do nosso consumidor, né? E olha só todo o transporte aí envolvido nisso, né? Olha só quantas etapas de transporte a gente teve que percorrer para esse tomate chegar na casa do consumidor final. Muito bem, vamos aqui para a nossa próxima página e finalizamos o nosso conteúdo. Chegamos agora aqui no final da nossa aula, chegamos ao final do nosso conteúdo e vamos deixando essa atividade aqui das páginas 293 e das páginas 294. Então, se você é meu aluno, tem essas duas atividades aí para você fazer. Se você não é meu aluno, mas gostou da aula, se inscreve, deixa o seu comentário, participe. Se quiser, pode elaborar também um resumo da aula de hoje para você poder ficar ainda mais por dentro do assunto, ok? E temos mais uma missão para vocês. Vamos compartilhar o vídeo para todos os seus colegas, vamos mandar o vídeo para todo mundo que esteja precisando. A missão é geografar o mundo. Vamos geografar o mundo! Fui!